sua palavra. Sempre estará conosco, sempre estará atento, ouvindo o nosso clamor, a nossa petição. Sermos obedientes à sua palavra e assim seremos abençoados por ele. Neste momento eu agradeço a oportunidade pelo nosso irmão Edmilson, nosso irmão Aristide, que a paz esteja convosco também. Amém. E aos nossos ouvintes, que se encontram em qualquer lugar ou até distante, fora da cidade de Chã da Alegria, em outros estados, assim, perdão pela palavra, mas assim, em termos de cidades, estão distantes em outras cidades, mas que estão atentos e estão ouvindo a palavra do Senhor. Deus, Ele tem uma palavra para você nessa tarde. Deus, Ele tem, aleluia, presença marcante na sua vida. Glória a Deus. Fique atento, fique apercebido. Esse mundo, ele não tem mais a que nos entregar coisas boas, a não ser a volta de Cristo. Então, abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6, e o versículo 26. Iremos meditar nessa tarde numa palavra aonde vimos e vamos ver e ter um pouco de entendimento como é que Deus ele nos honra diante dos homens, diante da nação e diante até mesmo dos seus anjos. Deus, ele quando fala conosco, é uma maneira muito linda, irmãos. Ficamos atentos a tudo que ele vem nos falar. Já pegou a sua Bíblia aí? Se você estiver sem Bíblia, pega uma caneta, pega um papel, faça anotações gerais aí. E nós vamos estar sempre acompanhando, meditando no que o Senhor lhe fala conosco. Amém? Vamos à leitura da palavra. Livro de Daniel, capítulo 6, e o versículo 26. Quero dizer e agradecer aos irmãos que é uma honra estar aqui, juntamente com os irmãos. Só de nós colocarmos a nossa pessoa estar aqui, colocar os pés aqui, sentimos a presença do Senhor. Isso é sinal que Deus está aprovando o trabalho, aprovando o projeto, que muitas das vezes não temos a oportunidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo, como o Senhor Jesus Cristo está, mas que a voz ela vai longe, distante, através, no falar de uma rádio, na sintonização de ouvir um programa, e o Senhor nos dá a oportunidade. Amém? Vamos lá. Livro de Daniel, capítulo 6, versículo 26. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temem perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Veja que palavra maravilhosa, que palavra linda, que palavra de sinceridade e de edificação, confiança que Deus ele nos dá nessa tarde. Porque a trajetória desta palavra, ela vem a se cumprir na vida de Daniel, quando assim eles foram, não só Daniel, mas outros jovens, como nós sabemos bem da história,
A Bíblia nos relata que Daniel ele foi levado cativo, ele foi levado para outras terras, né? Aonde não se conhecia, não se tinha palavra ativa de voz de Deus Altíssimo, mas que serviam a outros deuses, que serviam a outros tipos de religião. Então chegou a oportunidade de os homens de Deus, os servos de Deus, fazerem a diferença. Daniel não estava ali por apenas uma oportunidade. Daniel estava ali fazendo a diferença. Daniel estava ali para servir. Em todo momento em que eles foram levados cativos, foram levados escravos, ele não deixou de seguir, não deixou de adorar ao Deus que ele conheceu. Ele sempre estava presente ali nos seus momentos particulares, onde ele tinha a oportunidade, de estar fazendo as suas orações 3 vezes ao dia. E a Bíblia diz que ele na verdade foi separado, foi escolhido para estar na presença do rei Nabucodonosor. Ele foi escolhido por Deus também de estar na presença de Belsazar, e chegou a oportunidade de ele estar presente também no reino do rei Dário. Então, Daniel, por essa trajetória, você fica a se perguntar e a querer entender o motivo e o porquê dessa palavra. Deus, quando Ele quer tratar, quando Ele quer falar com o seu povo não entende, não compreende o dia de hoje no que Ele faz, mas entenderá depois. Aleluia. Então nós temos a oportunidade de hoje ouvir esta palavra e aprender dela uma situação que você pode tirar diante das suas experiências, algo de bom que você possa contar. Eu sei que meu Redentor vive. No momento em que ele se encontrava servindo ao rei Nabucodonosor, Deus deu para Daniel grandes coisas. Honrou a Daniel dando entendimento, dando sabedoria, discernimentos de sonhos. Deus escolheu a Daniel para estar perante o rei Nabucodonosor, porque Deus tinha algo de melhor para honrar os seus servos. Aleluia. Só dele estar ali, só dele estar na presença do rei Nabucodonosor, já era um grande milagre, porque foi promessa. Aquele que não se encontrasse ali, naquele lugar, que não fosse levado cativo, seriam mortos. Daniel não murmurou, Daniel não reclamou. Daniel fez a sua parte, continuou servindo a Deus, continuou entregando sua vida a Deus, continuou obedecendo a Deus e ao mesmo tempo fazendo o seu trabalho. E chegou-se passando um rei, 2 reis, no terceiro rei, que foi o rei Dário. A Bíblia diz que Daniel, ele se encontrava na presença do rei Dário, e a Bíblia diz que o rei Dário, ele dividiu o país em 120 províncias. E a Bíblia diz que quando ele conquistou essas terras e cidades, essas províncias, ele escolheu 120 homens que pudessem estar à frente daquela cidade e assim pudesse dirigir aquela cidade para que o reino não viesse sofrer nenhum tipo de dano. Muitas das vezes você não entende o trabalho, de um governador, o trabalho de até mesmo um presidente, porque tudo envolvia, tanto na área política, que existia, como os outros também serviços.
E a Bíblia diz que o rei Dário, ele escolheu a Daniel para estar não à frente de uma das cidades, mas o rei Dário escolheu para ser um dos ministros, aleluias, um dos ministros que viesse cobrar daqueles 120 homens que estavam na província. Vejamos o trabalho da responsabilidade. O trabalho da responsabilidade. Só que o projeto do rei Dário não seria somente ser ministro, não. A Bíblia diz que ele queria colocar a Daniel como se fosse o segundo dele. E de repente, a melhor forma que ele achou por bem foi escolher 3 ministros, e esses 3 ministros se levantassem para cobrar desses 120 homens, para que o reino não pudesse sofrer danos. Vejamos como é que o Senhor ele trabalha. Você pode dizer, mas eu não sei, eu não posso. E na palavra do Senhor fala que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando o homem é escolhido, ou a mulher é escolhida para fazer algo para com a obra do Senhor, ele pode abrir a sua boca e dizer, Senhor, eu não posso. Vimos o exemplo de Moisés, vimos outros homens, profetas, Jeremias, que falavam que não tinham capacidade, que não tinham condições, mas quando o Senhor está no controle, quando o Senhor ele coloca o homem na presença dos reis, de governadores, de prefeito, a própria palavra já nos diz que nós não devemos se preocupar, porque a palavra que ele vai colocar na boca, nossa boca, são palavras do Espírito Santo. Quando o Senhor ele coloca nas nossas vidas a palavra, ele se responsabiliza, ele está à frente, ele está no controle. E Daniel não temeu aos homens, ele não temeu ao rei, ele não temia, aleluia, mas ele obedecia porque o cargo, porque a posição, não temendo ao homem, mas a obediência, porque o homem tem que estar na obediência da palavra. E Deus honra quando o homem está na obediência da palavra. Deus faz acontecer coisas tremendas, um milagre acontece. Nós ouvimos uma palavra de meditação com o nosso irmão, em que a palavra se dizia que não devemos se curvar, mas persistir, perseverar diante do Senhor, seja na dificuldade, seja no momento de tristeza, de fraqueza, mas quando dobramos nossos joelhos, o Senhor nos ouve, nos vê a nossa sinceridade. Então vejamos o que acontece. Por causa de um simples decreto, aqueles homens, aqueles governadores que foram constituídos pelo rei Dário, eles não estavam ali procurando motivo de agradar a Deus. Eles tinham o seu comportamento ali de pregar a Daniel, de trair a Daniel, de estar contra Daniel, porque ali havia um espírito de inveja, havia um espírito que não agradava ali nem a Deus e também ao servo dele. Aleluia, Jesus. Então veja, você está entendendo o que o Senhor está falando contigo nessa tarde? Está entendendo que o Senhor tem algo na tua vida e precisa você despertar na presença dele? Deus, ele, aleluia, através de Daniel, ter o seu compromisso, ter a sua obediência, ter a sua comunhão em Deus, ele despertou naqueles homens inveja, despertou naqueles homens algo, aleluia, que eles procuravam pegar a Daniel, pegar, aleluia, o servo de Deus para conduzir até mesmo a morte. Mas a Bíblia diz que Daniel, ele não temia a morte, porque servia a um Deus vivo, servia a um Deus forte. Ele estava na presença maior do que o do homem, e que o rei, porque o rei
ele governava a terra, ele governava os homens da parte dele, mas o homem de Deus, ele é governado por Deus, é governado pelo Espírito Santo de Deus, aonde não tem a morte. Aleluia, Jesus. Fique na dispensação do Senhor, ele está falando contigo nessa hora. A Bíblia diz que aqueles homens procuravam ocasião, procuravam motivo, e eles falaram: olha, nós não vamos poder pegar Daniel em nada. Ele é um homem que anda como se dentro da lei, como dentro da obediência. Daniel tanto obedecia aos seus superiores, como também obedecia e temia a Deus. E de repente, eles inventaram um decreto, e esse decreto, a Bíblia diz que por espaço de 30 dias, homem nenhum poderia adorar, a proclamar palavras ou de adoração, a não ser o rei Dário. Em um simples despertamento na vida do rei Dário, ele nem percebeu o que estava fazendo. Talvez passasse muita coisa na cabeça dele e ele nem entendeu. Achou bem, receber a glória dos homens, achou-se bem, estar na posição. Isso vai ser bom para mim, eu recebi a glória dos homens. Mas a Bíblia diz que quando aqueles homens eles estavam ali presentes, fazendo aquele decreto, eles pediram que o rei, chegaram ao rei, anunciaram todas as palavras, e que o rei selasse com o seu anel, porque a palavra do rei não pode voltar atrás, é isso? Ele assinando, não tinha mais como voltar atrás. Irmãos, Deus ele é fiel na tua vida. A Bíblia diz que de repente houve-se a oportunidade em que Deus queria mostrar, não só para o rei Dário, não só para aqueles 120 homens, mas para aquela grande nação que não servia a Deus, mas já tinha o conhecimento, porque através do rei Nabucodonosor, através de Belsazar, Deus já tinha mostrado que Ele é Deus que domina sobre todos os reinos da terra. Aleluia! Glória a Deus. Ele já tinha o conhecimento, mas não obedeciam. E de repente o rei Dário assina, o rei Dário tem o anel, selou, e quando de repente Daniel, quando soube, ficou ali, subiu para o seu quarto, olhando, como de costume, para a janela que dava para a banda de Jerusalém. Ele orava, e aqueles homens foram lá e encontraram Daniel fazendo o quê? Orando, adorando, clamando a Deus. Aí corre aqueles homens, vá de encontro com o rei e olha o rei, é acontecido assim, dessa maneira. O Senhor falou que se houvesse infração, se houvesse alguma coisa, seria lançado na cova dos leões. Daniel é um desses homens que se encontrava fazendo isso. Aí o negócio mudou tanto para o rei, que o rei ficou triste, ficou angustiado, ficou preocupado, porque na pessoa que ele gostava do rei, o rei Dário gostava da pessoa de Daniel, ficou ali, mediante, preocupado, porque poderia acontecer alguma coisa de ruim com Daniel. Mas palavra
de rei não pode voltar atrás. Mandaram pegar a Daniel, jogar naquelas covas, e o rei começou a ficar mais e mais angustiado. E a Bíblia diz que teve momentos que até altas horas ele ficou ali acordado. Quando foi pela manhã bem cedo, quando amanheceu o dia, ele saiu correndo e chamou: Daniel, Daniel, aleluia, Daniel. E de repente Daniel falou para ele: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou os seus anjos. E Daniel saiu dali, irmãos, mais honrado ainda. Mais honrado ainda, ele saiu diante dos seus inimigos. Porque a Bíblia diz que, conforme nós lemos, foi feito um novo decreto, foi feito, aleluia, a revogação do antigo decreto, que, aleluia, os homens, e aleluia, viesse temer diante do rei, aleluia, diante do Deus de Daniel. Veja o tamanho da importância. Daniel estava recebendo honra, não só na presença do rei